Um grande abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. No ar, o programa das 6, normalmente apresentado pelo nosso companheiro, o André Ferreira, que estará de volta na próxima segunda-feira. Hoje, o nosso assunto, falaremos hoje com o Dr. Rogério da Cunha Pereira, cardiologista aqui da nossa cidade, especialista em cardiologia pela pela Escola Paulista de Medicina e Sociedade Brasileira de Cardiologia. Falaremos sobre as doenças cardíacas, os tratamentos, o sistema cardiovascular. Dr. Rogério da Cunha, boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falarmos sobre todos os cuidados, os tratamentos, as doenças, as prevenções sobre o coração. Boa noite a todos, é um prazer estar na companhia de vocês e poder responder algumas perguntas e ajudar um pouco na elucidação de algumas dúvidas que podem ajudar a população a reduzir risco, que é uma coisa tão importante hoje em dia. Doutor, as doenças cardíacas, na realidade, elas não surgem da noite para o dia. Elas vêm de um processo lento, muitas vezes sem um aparente sintoma. Muita gente atualmente tem reclamado da respiração difícil, aquela dificuldade de respirar, sem um cansaço excessivo. A falta de ar é um sintoma de uma doença cardíaca, doutor? A sensação de falta de ar, que se chama tecnicamente de dispneia, que é a sensação de que se cansa, sobretudo aos esforços, ela pode ter relação com as doenças cardíacas. Em situações onde se tenha doenças no músculo do coração, doença nas artérias do coração, nas válvulas, e a falta de ar, a doença mais grave que leva a essa sensação é a insuficiência cardíaca. Quando o coração dilata, cresce, perde força, sobretudo em função de obstrução nas artérias, infartos, obstruções nas válvulas, infecções, inflamações do músculo, que se chamam de miocardites, e essa doença tem um grau de risco alto. Então, quando houver sensação de falta de ar, de cansaço, sobretudo piorada ou desencadeada por esforços físicos, isso é um sinal de alerta e a necessidade de se procurar um médico, porque várias doenças, além das cardiovasculares, podem produzir esse sintoma, mas as cardiovasculares são as que geralmente têm evoluções mais rápidas e mais risco a curto prazo. A ansiedade, nesse caso, ela tem uma participação nessa dificuldade de respiração que algumas pessoas apresentam? A ansiedade, o estresse, a inquietação, a agitação, o sofrimento emocional, ele pode ser causador da falta de ar ou participando da geração de doença clínica, de doença física, mas também tem uma situação bastante comum em que a sensação de falta de ar não tem relação com esforços, em que o paciente tem uma impressão de que o ar não vai até o final, e a gente chama isso até de dispneia suspirosa, que parece um suspiro, e algumas vezes isso tem relação com fenômenos de ansiedade. Mas, vamos lembrar, é preciso sempre descartar a doença orgânica, a doença física, e depois, no final da avaliação, eventualmente o fenômeno da ansiedade pode até ser o causador, mas é importante não rotular, não colocar como a causa do sintoma, que se pode deixar de fazer diagnósticos importantes e tratamentos. Então, Rogério, quem fuma
está mais propenso a ter uma doença cardíaca, sendo ele fumante ativo ou passivo? O tabagismo, o fumo, é uma das grandes causas de doença cardíaca, sobretudo doença nas artérias do coração, entupimento das artérias, infartos. É um grande colaborador para a presença da pressão alta, da hipertensão arterial. E o fumante direto é o pior prejudicado, mas a companhia do fumante, o chamado fumante passivo, a esposa, o marido, a família que está perto e que fuma junto, entre aspas, essas pessoas também são prejudicadas. Então a gente faz campanhas e orienta as pessoas para que se abandone esse vício que é tão danoso e que danifica também a sua família. Então, o fumante passivo, Gil, aquele que participa, que está junto com o fumante, com certeza ele também aumenta o risco. O senhor deve ter muitos pacientes com esse problema. O tabagismo, a resistência deles, em termos de porcentagem, é muito alta para abandonar o vício? Olha, Gil, isso tem melhorado muito nos últimos anos. A população de fumantes do Brasil tem caído, graças a Deus, e nós estamos vendo que, com o passar do tempo, com o esclarecimento, com as campanhas, até nos maços de cigarro mostrando as doenças, muita gente tem se esforçado para parar. A gente orienta, explica, e a gente tem visto cada vez mais redução na incidência de tabagismo na população. Infelizmente, ainda entram os novos fumantes, nós estamos vendo ainda adolescentes começando esse vício, mas tem caído. A resistência às pessoas de abandonarem o tabagismo, de pararem de fumar, está caindo, graças a Deus, e nós precisamos trabalhar duro nisso. E eu digo sempre para os meus pacientes que aquilo que eles percebem de bom no hábito de fumar, porque o fumante sente alguma coisa de bom naquilo. O lado ruim é muito pior. Então é preciso encontrar outras formas de felicidade, de gratificação e tentar ficar longe do tabagismo. É muito danoso. Porque a gente sabe que nas pesquisas o número de fumantes realmente ele diminuiu em uma proporção muito grande devido ao que o senhor falou agora, as campanhas governamentais, né? E também os maços de cigarro com todas aquelas fotos realmente que mostram todos o mal que é causado, como o câncer e tantos outros problemas. Doutor, acidente vascular cerebral, o famoso AVC, entendeu? Que acomete muita gente. Quais são os sintomas? Ele é assintomático ou não? Os AVCs, ou derrames, como a gente conhece no dia a dia, eles são causados ou pela obstrução, pelo entupimento de alguma artéria no cérebro, ou pelo rompimento de alguma artéria, que na maioria das vezes são aneurismas. São pequenas bolhas na parede das artérias que as pessoas nascem com isso. E sobretudo em pessoas que têm fatores de risco, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto. Quando uma dessas artérias do cérebro rompe ou entope, aquela área que recebia sangue dessa artéria deixa de receber. E as células entram em processo de morte. E as pessoas têm geralmente sintomas de amortecimento, de paralisia, geralmente de um lado do corpo, mas às vezes isso pode acontecer num membro, num braço, numa perna. E o
que chama mais atenção é a sensação de piora de sensibilidade e de força em um membro, em um braço, uma perna, ou mesmo na metade do corpo. Isso é um sinal agudo de necessidade de ir para o pronto-socorro, de procurar um médico rápido. E geralmente isso vem e acontece em pacientes que tenham fatores de risco para isso. É muito incomum, é muito infrequente que isso aconteça em pessoas sem fatores de risco. Nós temos uma amiga, o senhor conhece muito bem, Ramiro, que ela teve AVC agora em dezembro, e ela teve uma sequela pequena, mas ela precisou de uma cirurgia, ela colocou tetrismo, né, aqui atrás, mas a cirurgia não será feita porque o risco é muito alto, por centímetros, milímetros, entendeu? Um erro, segundo o médico, ela pode ficar cega ou pode ter uma sequela ainda muito maior, uma perda dos movimentos do lado esquerdo. Isso realmente é porque as consequências, existem pessoas que têm tido AVC, têm sequelas maiores ou menores que outros. Tem procedimentos de tratamento, sobretudo dos aneurismas e cirurgias que, dependendo da área do cérebro atingida, o tratamento às vezes não é indicado porque a intervenção, a colocação de algum instrumento lá pode lesar outras áreas e o neurocirurgião, nesses casos, toma as decisões a respeito de o quanto de benefício aquele caso específico tem. Então, cada caso é um caso e os neurocirurgiões optam pelas estratégias. Doutor, gostaria que o senhor definisse taquicardia. Okay. Taquicardia é a sensação de que o coração está batendo rápido. E elas podem ser de várias origens. Você pode ter uma taquicardia simplesmente pela aceleração do batimento normal, quando você leva um susto, quando faz um esforço físico. Elas podem acontecer em pessoas que têm anemia, que têm doenças da glândula tireoide, e pode acontecer em situações de arritmias cardíacas, de alterações do ritmo, em que elas podem ser taquicardias com a percepção, com a sensação de que o coração bate muito rápido, mas regular, e pode acontecer com a sensação de batimento irregular, desorganizado. Quando isso acontece, é preciso procurar o médico e investigar. Nem toda taquicardia é doença, mas muitas são. Então é preciso procurar ajuda e é melhor investigar e eventualmente não ter nada grave, que deixar passar, e às vezes acontecem casos até de morte súbita devido a arritmias. Por exemplo, um esportista de alto rendimento, ele praticando um esporte de uma modalidade, o batimento cardíaco dele está acelerado. É diferente de uma pessoa que tem um ataque cardíaco. Isso. Durante o esforço físico, a frequência cardíaca precisa aumentar. Então, normalmente, se você está fazendo uma atividade física, durante a atividade física, o batimento cardíaco aumenta. Quando se para o esforço, ele volta ao normal. O que chama atenção é que nos atletas treinados, a tendência é que a frequência cardíaca fique mais baixa. Então, às vezes a gente atende pacientes que vêm com história de que o batimento cardíaco está lento. E quando a gente tira a história e conversa, a gente vê que é um atleta, que é alguém que está com treinamento regular. Então, a atividade física, ela é extremamente importante. Ela torna
coração mais eficiente, ela ajuda a reduzir pressão arterial, ajuda a reduzir o açúcar do sangue, o colesterol. A atividade física melhora o que se chama de colesterol bom, que é o HDL, que é uma parte do colesterol que retira a gordura das artérias e leva para o fígado. Então, treinamento físico é extremamente importante. Nós tivemos agora essa semana a morte do jornalista que no acidente da Chapecoense ele escapou, nós estamos conversando em off agora há pouco, e praticando o futebol entre os amigos, ele realmente teve um infarto fulminante. O Hensel foi um caso triste que a gente viu há 2 dias, uma pessoa muito jovem e que sobreviveu àquele acidente horrível da Chapecoense e jogando futebol com os amigos teve um infarto, uma morte súbita. Então é um caso triste, mas que mostra pra gente que é preciso fazer prevenção. Muito provavelmente ele devia ter alguma coisa que chegou nisso. É muito incomum, muito improvável que pessoas tenham infarto, morram em consequência disso, sem nenhuma causa. E é preciso não esperar o sintoma, porque na doença cardíaca, às vezes, o primeiro sintoma é a morte. Então, é preciso trabalhar cada vez mais com prevenção. Claro que quem está passando mal precisa procurar ajuda e ir para o médico, mas cada vez mais a gente incentiva que as pessoas façam prevenção. E o caso do jornalista foi realmente muito triste. Uma boa parte dos casos são evitáveis se nós chegarmos mais cedo na doença. E é preciso que o paciente venha antes para o médico. Do mesmo jeito que as mulheres, graças a Deus, já têm o hábito hoje dos exames preventivos ginecológicos e de mama, nós precisamos criar mais consciência de que prevenção cardiovascular é importante. Mais ou menos uns 32% das mortes são de causa cardiovascular. Então é muita coisa. Nós precisamos trabalhar mais a prevenção. Então, Rogério, a miocardiopatia dilatada é uma das doenças cardiovasculares mais graves que existem. Por exemplo, ela é mais grave que o infarto? Gil, a miocardiopatia dilatada, que a gente escuta coração inchado, ela, dependendo da gravidade, dependendo de quanto de força o coração perdeu, ela pode ser mais grave do que um infarto menor. Uma das grandes causas da miocardiopatia é o infarto, é a doença isquêmica do coração. A miocardiopatia dilatada nem sempre tem uma causa identificada. Muitas vezes são infecções por vírus que o indivíduo teve na infância, isso dilata o coração. E a sua pergunta, se ela é mais grave que o infarto, depende da gravidade. Às vezes você tem uma redução pequena da potência do coração, em que o paciente bem tratado pode conservar a qualidade de vida. E há infartos que, pelo tamanho que tem, deixam como sequela insuficiência cardíaca, às vezes grave. Uma parte grande dos transplantes cardíacos tem origem na miocardiopatia dilatada de origem isquêmica, que é quando uma área grande de coração se perde e o tratamento se torna, às vezes, clínico, incapaz de melhorar a qualidade de vida. É uma doença que, em fase avançada, a mortalidade dela só não é maior do que do câncer de pulmão avançado. É uma das grandes causas de internação.
e é passível de prevenção, a gente consegue evitar uma quantidade muito grande desses casos. Então, o senhor falou agora sobre transplantes. Como é que o senhor vê atualmente os transplantes e a doação de órgãos? Porque muita gente, na verdade, reluta, entendeu, na doação dos seus órgãos. Como é que o senhor vê essa situação? Nós, em algumas situações, quando o tratamento clínico não tem mais condição de ajudar a melhora, tanto para o coração, quanto para os rins e outros órgãos, a alternativa de transplante se torna e a doação do órgão, ela se aumentar no Brasil, mais doações. Quando existe o desejo da família de doação de órgãos, a equipe de neurologia e a equipe clínica que cuida do possível doador, daquela pessoa que está em morte cerebral, os critérios para definição de morte cerebral, de situação irreversível, são muito rigorosos. Às vezes, a gente fica com medo de ser doador de órgãos e eventualmente perder a vida porque foi feito um diagnóstico inadequado de morte cerebral. Mas isso não acontece. Nós precisamos cada vez mais incentivar que as pessoas sejam doadores. Que as famílias tenham essa consciência, porque no momento de decisão, a sua decisão pode salvar muito. Rogério. A sensação de dor, ou aperto, ou queimação localizada no tórax, geralmente mal localizada, a gente não consegue dizer dói aqui, é espalhado. Isso pode se irradiar, pode espalhar para os braços, ou para o estômago, ou para o queixo. E ela geralmente é desencadeada por esforços físicos em que a pessoa sente que vai aumentando à medida que o esforço aumenta. E na maioria das vezes ela é causada por obstrução, por entupimento nas artérias. E geralmente isso tem como origem alguns fatores de risco mais importantes. Obstrução por colesterol, os diabéticos são de muito risco. Quando existem familiares próximos com doença cardíaca, a genética tem um papel muito importante. O tabagismo, que é extremamente grave como fator de risco, e a pressão alta. A obesidade, o excesso de gordura abdominal, o sedentarismo, o estresse, a ansiedade excessiva, tudo isso colabora para a obstrução das artérias. E a angina é a sensação de desconforto que na maioria das vezes é causada por obstrução de uma artéria. Então isso significa que o controle do peso, da hipertensão, da diabetes, do fumo, da bebida, da alimentação, uma alimentação saudável, a prática esportiva são determinantes para se evitar uma angina? Todos esses fatores de risco, quando eles são controlados, quando eles são evitados, a gente consegue reduzir muito o risco. É extremamente importante que quem fume abandone esse hábito. Quem tenha colesterol, diabetes, hipertensão, se trate, procure o médico. Hoje nós temos tratamentos extremamente eficazes, medicamentosos e orientações, geralmente com uma equipe mais completa. Hoje nós procuramos envolver a nutricionista, o psicólogo, o educador físico, e nós montamos um grupo
em que nós tentamos trabalhar cada vez mais para promover saúde. Eu digo que é mais importante, e é muito importante, cuidar da saúde. Claro, doença precisa tratar, mas é preciso a consciência de que cada vez mais tratar da saúde evita de tratar da doença. Doutor, gostaria que o senhor falasse agora do infarto. Do infarto, as suas principais causas e as principais prevenções, se é que elas existem. O infarto é a consequência final da obstrução de uma artéria que impede que o sangue passe e vá para o músculo do coração. Quando isso acontece, o paciente muitas vezes tem dor intensa no peito, geralmente com duração maior de 20 minutos, que vai aumentando com o passar das horas. E o infarto tem como causa também as causas da angina. A angina é como se fosse um estágio anterior ao infarto. Diabetes, hipertensão, tabagismo, os fatores genéticos, colesterol. E quando o infarto acontece, você perde potência do coração. Isso pode, às vezes, criar alterações elétricas no coração naquele momento, que são, na maioria das vezes, as causadoras da morte súbita. É o paciente que não deu tempo, em que até o tratamento clínico, cirúrgico ou angioplastia acontecer, o coração não suportou. Então, o infarto é uma das grandes causas de mortalidade e a gente consegue reduzir muito o risco com prevenção. Você falou das dores do infarto. É possível diferenciar uma dor do infarto de uma dor da angina? É no mesmo local ou não? Geralmente a sensação de dor, de opressão, de aperto, queimação, ela, quando tem uma duração maior do que 20 minutos, em que ela vai piorando, geralmente em repouso, isso pode vir com náusea, vômito, a suspeita de infarto aumenta. A angina, normalmente, ela tem duração limitada, em função de que melhora com repouso muitas vezes. Mas as dores, elas às vezes são traiçoeiras. A gente tem aqueles sintomas nítidos em que a probabilidade de doença, de infarto, de angina são muito grandes, mas tem quem inclusive infarta sem dor. E a gente faz um eletrocardiograma às vezes no consultório e encontra um infarto antigo que a pessoa não se lembra de ter tido. O que geralmente caracteriza, que faz diferença entre o que é angina e o que é infarto, o infarto, a dor não passa, o paciente não melhora e isso aumenta. Então, dor, aperto, queimação, ardência forte na região do tórax, que não melhora em alguns minutos, melhor ir para o pronto-socorro, ir para a emergência, passar por avaliação médica e eventualmente aquilo não ser de origem cardíaca, do que não ir fazer diagnóstico errado, imaginar que é muscular, que é estômago, até que é ansiedade, e às vezes a gente perde o diagnóstico e perde o paciente. Rogério, é verdade que a angina, ela comete mais os homens do que as mulheres, porém mata mais as mulheres? É mito ou verdade? Em termos, a doença cardíaca ainda acomete mais o sexo masculino, acomete mais o homem. E a mortalidade tem mais semelhanças do que diferenças. O que acontece muitas vezes com as mulheres é que elas recebem menos diagnóstico. A queixa feminina de dor, de sofrimento, nós
às vezes não valorizamos. Nós achamos que as mulheres, quando têm dor, que a chance de ser cardíaca é menor, e nós temos cuidado menos do coração das mulheres que nós deveríamos. Então, nas emergências, muitas vezes a mulher com dor é menos suspeita e pior avaliada. Então é preciso olhar para o coração das mulheres, sobretudo na época da menopausa, na faixa de 40 anos, 45, dependendo da mulher, o risco cardíaco aumenta muito. Então, a doença cardíaca é ainda maior no homem, mas é grande também na mulher. E nós precisamos olhar mais para o coração e investigar mais as mulheres também. O risco cardíaco vem caindo mais nos homens do que nas mulheres, porque nós estamos fazendo menos diagnóstico nas mulheres. Quer dizer, doutor, um infartado ou um homem que teve, uma mulher que teve angina ou infarto, o tratamento para essas pessoas, quais são esses tratamentos básicos e os cuidados que essa pessoa deve ter para que isso praticamente não aconteça, ou pode repetir? O tratamento do infarto é baseado em medicações que o plantonista da emergência, o cardiologista ou o clínico faz naquele momento para reduzir a área de infarto. Se usam medicações para diminuir o batimento cardíaco, para dilatar as artérias. E é uma boa prática que quando alguém tem infarto, o atendimento seja no sentido de rapidamente definir se tem obstrução e desobstruir o mais rápido possível. A possibilidade de atendimento em locais que tenham acesso à hemodinâmica, a cateterismo cardíaco, em que um médico cardiologista especialista nisso consegue rapidamente definir a obstrução e com catéter, na maioria das vezes hoje em dia, consegue abrir a artéria. Quando eu abro a artéria rápido, eu perco menos células, a área de infarto diminui. Às vezes a gente consegue pegar isso muito no início e é possível até fazer o que se chama de angioplastias de salvamento, quando o médico consegue abrir a artéria e impedir que o infarto se complete. E o tratamento é feito em hospitais, em pronto-socorros, e tem uma equipe multidisciplinar para isso. Doutor Rogério, como é que o senhor vê o atendimento? Por exemplo, uma pessoa que chega no UPA, uma unidade de pronto atendimento pelo SUS, com infarto ou com quadro de angina, eles estão aptos a atender de uma forma realmente que passe essa situação, atender de uma forma efetiva? As equipes de atendimento das emergências, nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, no pronto-socorro, na UPA Central, aqui de Taubaté, nos hospitais privados, essas equipes estão preparadas para atenderem essas emergências e mobilizarem a estrutura de atendimento da saúde, tanto pública quanto privada, para fazer um melhor atendimento. O que o senhor vê, de uma forma geral, o atendimento da saúde aqui do país? O Brasil tem uma limitação grande que a gente vê na saúde pública, principalmente. É preciso que haja mais investimento, mais qualificação, mas em muitos lugares a qualidade é a melhor possível que os gestores, que as pessoas que administram conseguem. É preciso que os governos dediquem cada vez mais investimento. Nós precisamos ter mais especialistas, nós precisamos fazer atenção básica, que tem sido uma coisa muito boa, os programas de saúde da família, a descentralização nas UPAs, os ambulatórios. Então, nós ainda podemos melhorar muito.
mas as pessoas têm se dedicado. Nós estamos acostumados a falar mal, porque muita coisa precisa melhorar. Mas existe muito empenho na melhora da condição de atendimento. As dores no peito, desmaios, tonturas, são sinais de angina ou do infarto. Isso aí é de uma forma geral. Gil, esses sintomas eles podem ter relação com o infarto. O que se chama de vertigem, de tontura, de mal-estar, isso às vezes tem origem cardíaca, mas é muito variado. Os sintomas às vezes são muito inespecíficos. Então é preciso analisar individualmente, caso a caso, e sobretudo o perfil de risco. Um paciente de 25 anos, que não tem fator de risco nenhum, ele é olhado de uma maneira diferente do que de uma pessoa de 50 ou 60 anos, diabético, fumante. É preciso analisar individualmente. E o atendimento do emergencista, do médico que está ali, do cardiologista, é extremamente importante. Existe uma idade, a idade ideal para que uma pessoa faça um check-up cardiovascular? Bom, a prevalência da doença cardiovascular é maior a partir dos 35 anos. Então não existe uma idade perfeita para você começar a ir ao médico. Nós temos crianças com necessidade de tratamento, mas de um modo geral, dos 30, 35 anos em diante, onde o risco começa a ficar maior, é uma faixa etária que as pessoas deveriam passar a fazer mais prevenção, a ir mais aos médicos. Doutor, o senhor é cardiologista experiente. Os seus pacientes, ao longo desses anos todos, quais são os casos mais comuns que são procurados para que o senhor resolva? O consultório tem uma ocorrência, um movimento muito grande de hipertensão arterial, de dislipidemias, de colesterol alto, muita queixa de arritmia, de palpitação. A hipertensão arterial e o colesterol alto são, na minha opinião, aquilo que eu mais atendo no dia a dia. O diabetes é uma doença muito frequente, muito prevalente, vem crescendo, e essas doenças de base, vamos dizer assim, se elas forem bem tratadas, nós vamos reduzir os casos mais graves, nós vamos diminuir os infartados, vamos diminuir quem tem arritmia grave, quem tem coração dilatado, mas a hipertensão arterial tem uma ocorrência muito grande, não dá sintoma, é mito que a pressão alta causa sintoma. Na grande maioria das vezes, a doença é silenciosa. E o fato dela ser silenciosa faz com que o diagnóstico demore muito. No Brasil, existe uma estimativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia que a gente tenha mais ou menos uns 36 milhões de hipertensos. É muito grave isso. E aproximadamente uns 20% estão bem controlados. Então nós temos uma quantidade muito grande de pessoas com a pressão alta que às vezes não sabem que tem. E é uma doença para ser cada vez mais investigada e tratada mais cedo. Rogério, o que você atribui à hipertensão arterial? Que realmente parece que ela vem num crescente, infelizmente, não é isso? A hipertensão arterial é uma doença que tem, na maioria das vezes, uma origem genética. Uma pequena parte dos casos de pressão alta, a gente consegue descobrir a causa. Estimativa é que 2 a 5% se consegue identificar e remover eventualmente. Mas na maioria das vezes é origem genética. E algumas coisas pioram. Obesidade, o estresse, o álcool,
aumenta a pressão numa quantidade mais do que moderada. Então, a maior parte dos casos é origem genética. O doutor Rogério, o infarto nos jovens vem aumentando consideravelmente, mesmo em alguns casos não existindo esses fatores de risco, como a obesidade, como o tabagismo, o álcool, e a que o senhor atribui nessa faixa jovem? Nós temos a ocorrência da doença coronariana, dos infartos, numa fase mais avançada. O que está acontecendo é que nós estamos com colesterol alto mais cedo, hipertensão arterial está aparecendo mais cedo. Na população mais jovem, muitas vezes nós temos uso de drogas como causador, a associação, sobretudo tabagismo com anticoncepcional, isso aumenta muito o risco. E é preciso que cada vez mais a gente faça diagnóstico dos fatores de risco e faça prevenção. Quando o infarto acontece num paciente mais jovem, muitas vezes aquela artéria que obstruiu, ela não tem nenhum auxílio, não tem circulação colateral, que a gente chama. E muitas vezes os eventos são graves. Não é verdade que a mortalidade de infarto é maior em pessoas mais jovens. A mortalidade nos idosos infartados é maior, mas tem muitos casos acontecendo. Nós estamos diagnosticando também mais cedo e estamos conseguindo cuidar mais cedo também. Hoje eu vi, claro, uma notícia de que as crianças aqui no Brasil, não só aqui, como em alguns países do mundo, o índice de problemas cardíacos também vem aumentando. Isso se deve a quê? Na maioria das vezes, a má alimentação, o sedentarismo, a obesidade infantil e esses hábitos que às vezes nós temos de comer muito carboidrato, muito açúcar. Hoje nós estamos vendo as crianças muito nos jogos eletrônicos e menos na atividade física. Isso tem aumentado os casos de doença infantil. Muitas vezes a doença é congênita, que a gente chama, a criança nasce com a doença, e hoje nós temos condição de fazer diagnóstico mais cedo. Então, uma parte da doença, ela é feito o diagnóstico mais cedo, e uma parte tem a ver com o estilo de vida. Então, o que você acha da automedicação? Olha, a automedicação é muito perigoso, porque eu digo que o médico que passa 6 anos na faculdade, muitas vezes passa 2 a 5 anos na especialização, o médico não acerta tudo. Às vezes erra mais do que devia. O leigo interpretar o sintoma dele e tomar remédio por conta própria é muito perigoso, porque o médico não acerta tudo. O leigo vai ter muito mais dificuldade. Às vezes um sintoma que parece banal pode ser grave. Hoje nós temos, mesmo na população do SUS, nós temos as UPAs, nós temos os pronto-socorros. Então é preciso muito cuidado. A automedicação é extremamente perigoso. Você falou agora, nós falamos sobre os fatores de risco dos jovens, crescimento no infarto, não é isso? O anabolizante, entendeu? É extremamente perigoso, é uma das causas realmente de morte, principalmente nessas academias que a gente comumente ouve falar. Então, isso eu já soube de casos sobre esse perigo que são os anabolizantes e as drogas. Hoje, e não é hoje só, isso já tem muito tempo,
na prática esportiva, às vezes, o atleta usa os esteroides anabolizantes que a gente diz, na maioria das vezes a testosterona, que é o hormônio masculino, para ganhar desempenho, para ganhar massa muscular. E quando isso é utilizado, e quando isso não é tratamento, quando o paciente tem uma deficiência hormonal e isso é tratado, isso chama tratamento. Quando uma pessoa que não tem deficiência hormonal e usa, sobretudo sem orientação médica, esse tipo de estímulo, de sobreestímulo para ganhar massa muscular, isso aumenta risco. Isso pode aumentar a pressão arterial, isso pode aumentar o tamanho do coração, aumenta risco de infarto, de arritmias. É perigoso, deve ser evitado. É muito comum, nós temos que fugir disso. Eu digo que o resultado na atividade física, ele vem da alimentação, de um bom treino, de um bom sono, de uma boa genética, e o que foge disso e vai para o lado artificial, isso deve ser evitado, porque aumenta risco. Eu gostaria que o senhor explicasse sobre, o senhor falou agora há pouco, sobre a arritmia cardíaca, sobre o batimento cardíaco, a hora batendo excessivamente lento, hora batendo excessivamente rápido. Como se controla isso? Em primeiro lugar, se a sensação de que o coração está te incomodando está acontecendo, se você está percebendo o coração batendo mais rápido do que te parece normal ou mais lento, o ideal é que você procure o médico clínico ou o cardiologista para investigar. Isso pode, em algumas situações, ser importante, ser de risco e merecer tratamento. Rogério, sobre os congressos que o senhor já participou de vários, o senhor já esteve na Alemanha, nos Estados Unidos e na Europa, alguns países, os congressos de cardiologia. Eu gostaria que o senhor explicasse de que forma os novos medicamentos, o trânsito para essa descoberta de novos medicamentos, as doenças novas, recentes, de que forma como esse processo, entendeu? De que forma vocês descobrem, por exemplo, um novo medicamento para determinadas doenças e para determinados desses tratamentos? Nós temos pelo mundo inteiro centros de pesquisa, de estudo e pesquisa, que se empenham cada vez mais em descobrir novas formas de tratar as doenças. Isso é feito, na maioria das vezes, pela indústria farmacêutica, que investe muito dinheiro, investe bilhões de dólares em pesquisa, e isso é feito em fases a nível de laboratório, em outras fases com experimentação animal, em fases mais avançadas com teste em humanos, em estudos que são controlados. E nesses congressos, tanto no Brasil, que tem uma cardiologia fantástica, quanto fora, muitas vezes nós temos acesso às coisas mais novas que estão acontecendo. E existe um empenho muito grande da ciência de produzir moléculas novas, drogas novas, que possam tanto trabalhar na prevenção quanto no tratamento das coisas que já existem. Por exemplo, nós temos aqui no país grandes laboratórios, hospitais desenvolvendo novos medicamentos. Nós temos, por exemplo, em Ribeirão Preto, a USP, o Hospital da USP de Ribeirão Preto, realmente é um centro de pesquisa dos mais elogiáveis aqui no país, reconhecido praticamente no mundo todo. Como é que se desenvolve, por exemplo, para uma doença rara, um medicamento novo? De que forma, por exemplo, a teoria e a prática, de que forma elas se encaixam? Os cientistas
quando, sabendo da existência de um problema, eles buscam as causas, as origens daquilo e com base nas causas se buscam mecanismos de atuação em cada circunstância. Por exemplo, doutor, todos os dias praticamente o senhor atende representantes comerciais de laboratórios, entendeu? Eles estão aptos a explicar realmente para que serve cada medicamento daquele? Porque às vezes são medicamentos realmente raros, como para uma doença grave, entendeu? Eles estão capacitados a chegar um vendedor, um representante comercial, doutor Rogério, esse aqui é um medicamento novo, ele serve para isso, para isso. O senhor pesquisa, o senhor confia naquele medicamento? É obrigação do médico, acima de tudo, se manter bem informado. Hoje, com o acesso à informação, tanto a nível presencial nos congressos, quanto a nível de internet, de publicações, o acesso à informação é universal. O médico tem a obrigação de estudar, de se dedicar a estar sempre atualizado naquilo que existe e que isso vai surgindo com o passar do tempo e a pesquisa. O pessoal da indústria sempre se esforça de trazer informação, eles se dedicam muito, eles estudam muito e eles trazem da parte da indústria a apresentação daquilo que eles vendem. A informação deles é útil, é bem-vinda, ela sempre acrescenta, mas, sobretudo, é dever do médico estudar, basear a sua conduta, sobretudo naquilo que a especialidade médica tem de informação. Esses congressos que comumente existem fora do país, ou aqui mesmo, quem que organiza? São por exemplo, esses laboratórios? As sociedades de especialidade médica são aqueles que organizam. E eles buscam, tanto na contribuição dos sócios, quanto no apoio da indústria farmacêutica, ajuda para esses eventos. Então, uma parte vem de patrocínios e outra parte vem das próprias sociedades de especialidade. O senhor tem preferência por medicamentos? Por exemplo, o senhor como cardiologista, o senhor tem os seus pacientes e um cardiologista, por exemplo, de outro estado, ele tem a preferência dele ou não? Para várias doenças existem várias medicações. Muitas medicações têm mais semelhanças do que diferenças. E aí vai de caso a caso a escolha. Nós buscamos usar a quantidade menor possível de remédio, sempre que possível. O remédio que dê menos efeito colateral, que possa ser usado ao menor número de vezes por dia, porque se sabe que quanto menos tomadas ao dia, maior a adesão. O paciente falha menos quando ele toma menos. E a gente naturalmente, com o passar do tempo, acaba se habituando mais e preferindo essas drogas, esses remédios que deem um melhor resultado e de preferência que não tenha efeito colateral. E a escolha dos médicos varia, porque existem várias opções. Não quer dizer que um seja muito melhor do que o outro. O paciente é individual, cada pessoa é uma pessoa diferente e merece o atendimento mais focado na característica dela. O senhor falou sobre o efeito colateral. Na verdade, é um caso sério de determinados medicamentos, você entendeu? Com relação a isso, esses medicamentos para o coração, eles têm muito efeito colateral? Na maioria das vezes não. Nós temos hoje
na maioria das medicações, o lado benéfico delas muito maior do que o efeito colateral. E os médicos têm que estar atualizados e os pacientes informando bem para quando você tem um sintoma que te parece anormal depois que você começou uma medicação, procure conversar com o seu médico, perguntar se aquilo é efeito colateral mesmo. E atenção, o remédio bem indicado ajuda. É muito importante que a gente consiga entender que o importante é que o resultado aconteça. O problema é a doença. E às vezes a gente se sente mal de ter que tomar mais um remédio, mais 2, mais 3. E eu digo para as pessoas o seguinte: você vai tomar aquilo que for importante. E o seu médico é a pessoa mais adequada para te ajudar a fazer essas escolhas. Doutor Rogério, nós temos 5 minutos, terminando o programa. Eu gostaria que o senhor falasse, nós falamos sobre doenças, prevenções, cuidados, efeitos colaterais, fatores de risco. Eu gostaria que o senhor falasse de que forma o estresse contribui para as doenças cardiovasculares. O estresse, a ansiedade, a inquietação, o sofrimento, isso tem um efeito muito grande na doença cardíaca. As pessoas que estão com um nível de estresse, de ansiedade alto, elas agravam a hipertensão arterial, elas se alimentam de maneira pior, o risco de obesidade aumenta em situações de estresse. Tem alguns fatores que acontecem dentro da circulação que favorecem a ocorrência de infarto, de morte súbita. Então, o fenômeno do estresse causa demais o aumento de risco. Então é preciso, eu digo para as pessoas, que elas procurem no dia a dia reduzir esse tipo de coisa, fazendo cada dia aquilo que cabe, aquilo que pode, não se sobrecarregando demais, valorizando as coisas que são mais importantes, relativizando os contratempos. As coisas realmente muito graves são a menor parte da nossa vida. E o sofrimento da antecipação, o pensar demais no dia de amanhã, isso é um grande gerador de ansiedade. Ansiedade muitas vezes é excesso de futuro. Então, reduzir estresse, reduz risco. Exatamente. Doutor Rogério, começamos com o doutor Rogério da Cunha Pereira, cardiologista aqui de Taubaté, aqui do Vale do Paraíba. Doutor Rogério, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas dúvidas tiradas, entendeu? Por sua atenção. Eu que agradeço, Gil, e a todos vocês, a oportunidade de conversar um pouco sobre isso e nós dizer que nós precisamos cada vez mais incentivar a prevenção. Nós temos condição de reduzir muito o risco. E quanto mais prevenção se faz, menos tratamento é necessário. A você, telespectador, não esqueçam a dica maior do Dr. Rogério: não sofra por antecipação. Cuide da sua saúde acima de tudo. O programa das 6 chega ao seu final. Agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. A você, um forte abraço, boa noite, um ótimo fim de semana. Stop.